Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira rezamos para que sejamos fiéis ao nome de Jesus a partir de nossa vida concreta e cotidiana. Então, que nós possamos celebrar com fé e alegria. Então, a primeira leitura está em Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 6, depois o versículo 13 a 14, depois o versículo 16 a 17 e depois o versículo 23 a 28. Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 6, depois o versículo 13 a 14, depois o versículo 16 a 17 e depois o versículo 23 a 28. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitários da sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata, que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se as suas ideias e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei, meu pai? Ouvi dizer que possuís o espírito dos deuses e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me a sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo os teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho. Tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem, nem ouvem, nem entendem, e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino não soubeste glorificar. Por isso foram mandados por ele os dedos da mão, que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado. Mane tessel parsi. E esta é a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias de teu reinado, e deu por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsi, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, a primeira leitura fala pra gente, né, sobre o banquete do rei Baltazar, né, a mão misteriosa que apareceu e ele chamou Daniel para que ele interpretasse esse sonho, isso que aconteceu, né. Então, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo. Então, aqui, né, Daniel fala, né, que tudo isso foi por conta dele ter... tudo isso que aconteceu, né, foi por conta, né, dele ter... do rei, né, de Baltazar ter bebido vinho, né, com ele os grandes do reino, né, e aqui, né, ele fala, né, que ao Deus que tem em tuas mãos tua vida e teu destino não soubeste glorificar. Então aqui tudo isso que aconteceu era consequência dos atos, né, e tudo isso era consequência do que Baltazar estava fazendo. Então que nós possamos louvar e glorificar a Deus e que nós possamos sempre ouvir os seus ensinamentos, ouvir os seus ensinamentos, né, seguir o que ele nos pede.
E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 21, versículo 12 a 19. Lucas, capítulo 21, versículo 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então, no interim entre a Páscoa de Jesus e a sua parousia, os discípulos conheceram a mesma sorte de seu mestre, perseguidos, presos e rejeitados por causa do nome de Cristo. Os discípulos missionários terão a oportunidade propícia para testemunharem o Evangelho e a própria fé em seu Senhor e Mestre. Então, a perseguição crescerá a ponto de os fiéis a Jesus serem entregues até pelas pessoas dos círculos mais próximos. A expressão "por causa do meu nome", empregada 2 vezes, dá o tom da narrativa. É por causa da fidelidade ao nome de Jesus que serão perseguidos, odiados e mesmo mortos. Mas a fidelidade será acompanhada pela promessa do amparo da providência divina. Aos fiéis serão dadas palavras acertadas e irresistíveis. Serão protegidos. Não perderão um só fio de cabelo. Por fim, a promessa de vida no reino e não de morte é oferecida aos discípulos de outrora e a todos nós hoje. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, que nós possamos permanecer firmes e fortes na nossa missão, do Evangelho, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.